Eu quero saudar a todos os nossos irmãos, aqueles que nos veem pelos canais abertos, ou pelo canal 87 e o 587 da Sky, ou mesmo pelas plataformas do YouTube. E eu tenho uma notícia boa para os irmãos agora, porque nós teremos canais abertos, viu, Damiane e Guilherme? Glória a Deus, que benção, hein? Mais em todo o Brasil, olha Maravilha. só. Então vou ler para os irmãos aqui de fora para guardarem. Canal aberto, TV aberta, Belo Horizonte, canal 31.2, Recife, canal 48.2, Fortaleza, canal 13.2, São Paulo, canal 17.2, Rio de Janeiro, canal 32.2, Porto Alegre, canal 55.2, Salvador, canal 36.2, Curitiba, canal 15.2, Brasília, canal 5.2, Palmas do Tocantins, canal 5.2, Espírito Santo, canal 16.2, Alcance, 52 milhões de pessoas Maravilha. estarão nos vendo e ouvindo a partir desses nossos programas. É uma grande vitória isso, né, para os nossos irmãos. Então nós vamos continuar com o nosso programa aqui, pastor Francisco Damiani, Pai do Senhor. Guilherme. Pai do Senhor. O ministério é maior que a vida. No programa anterior, nós conversamos com os irmãos acerca da importância do grupo de assistência. Vamos só fazer um breve relato para entrarmos em outro assunto dentro do nosso programa. E nós falamos, só recapitulando, o grupo de assistência é muito importante dentro da igreja para duas vertentes que hoje se tornam muito importantes para nós. A primeira, que é o culto profético, toda a participação, toda a forma do grupo de assistência está envolvido com o culto profético e no domingo pela manhã com as nossas escolas bíblicas dominicais. E aí nós vamos fazer só um relato, né? Voltando novamente aqui com o Damiani. Amém. Né, Damiani, você tinha falado sobre o culto profético, você falou, né? Então faz uma retrospectiva aí do culto profético, depois Guilherme fala novamente sobre as EBDs. Lembrando os nossos irmãos que estão conosco, que o culto profético, ele está afeto a toda a igreja. Mas nós temos hoje os grupos de assistência, né? Então a gente quer falar do culto profético dentro dos grupos de assistência. Porque é uma oportunidade, né, que você tem, aquele grupo, de naquele dia estar ali na responsabilidade do culto da noite, né? E aquele grupo vai estar orando, vai estar se preparando mais na madrugada, vai estar orando mais durante o dia, né? Esse grupo é um grupo que vai buscar essencialmente naquele dia, né, Madeu, os dons espirituais, que são de suma importância para os nossos cultos nos dias de hoje, naquilo que nós estamos vivendo dentro da doutrina, né? Uma coisa também que vale a pena ressaltar é a oportunidade que é o grupo de assistência na vida do obreiro, na vida também do diácono, né? Porque ele pode trabalhar dentro daquele grupo ali, ele pode levar aquele grupo a uma experiência. E ali também, tanto o obreiro como o diácono, ele pode desenvolver ali, ele pode, né, ali ele pode se despontar como o obreiro pode ser chamado, o senhor pode separar ele para o diaconato, o diácono desenvolvendo bem, sabendo tratar, sabendo gerenciar aquele pequeno rebanho, porque o grupo de assistência é um pequeno rebanho que está ali na mão daquele irmão. Ele pode não
que isso quer dizer que ele vai ser um pastor, não. Mas o senhor pode, pelo trabalho dele, o senhor pode estar ali chamando ele também para o ministério. É importante também lembrar que o grupo de assistência dentro da igreja, ele tem que participar do culto naquele momento em que os irmãos, né, os visitantes já estão chegando na igreja. Isso é importante. Hoje nós estamos atentando para isso, né? Então hoje é o meu grupo, o grupo 3, então você vai separar um jovem, vai separar uma irmã, vai separar um varão para estar recebendo os irmãos que estão chegando ali, recebendo os visitantes. Então você já vai se situando aonde estão os visitantes. E depois, naquele momento de assistência, após a mensagem, você já sabe onde que eles estão, já vai se direcionar, já vai estar ali se relacionando ali. Isso é muito importante hoje. Por quê? Porque aquele grupo ali, ele já está orientado, ou seja, ele já tomou conhecimento dos dons que o Senhor deu, já tomou conhecimento dos louvores que vão ser cantados. Então, ele ficando ali para receber tanto os irmãos como aqueles que são novos, aqueles que visitam a igreja, que sempre nós somos visitantes, então ele já vai estar mais bem posicionado para esse trabalho de assistência, de pegar o nome, né? É importante que o grupo de assistência tenha isso. Pega o nome da pessoa, pega um telefone, se disponibiliza para uma visita, para uma assistência. Então eu acho que esse trabalho do grupo de assistência, né, bem feito dentro da igreja, o resultado é o crescimento da igreja, o crescimento dos irmãos, né? E como nós falamos, o nosso assunto aqui é o ministério é maior do que a vida, né? O ministério da igreja, o ministério da obra, ele é um ministério voluntário. Então os pastores trabalham, muitos trabalham o dia todo, muitos têm seus afazeres, né? E não dá tempo ver tudo. Então, um grupo bem integrado, um grupo bem ajustado dentro da igreja, ele também é um descanso para o pastor, é uma ajuda muito grande para o ministério. Vamos lá, Guilherme. Pai do Senhor, Pai do Senhor. É importante a gente fazer uma síntese também daquilo que diz respeito à ação dos grupos de assistência dentro de um culto em especial, que é a Escola Bíblica Dominical. A Escola Bíblica Dominical, ela é a nossa base de aprendizado do ensino doutrinário, tanto para os crentes mais antigos, né? Tanto também para os novos que estão se achegando agora para conhecer e viver a nossa doutrina, aquilo que o Senhor nos ensinou. Então, qual a importância do grupo de assistência? Lógico que nós estamos falando de ministério e dentro disso a ação do pastor nos grupos de assistência é para fazer o acompanhamento na questão de possíveis ausências, por certo, algumas demandas locais da igreja, acompanhar junto com o responsável do grupo a questão da efetividade, da presença do seu grupo de assistência na EBD, fazer relatórios para saber se o grupo está envolvido, está participando na questão de todo o trabalho, porque hoje a EBD, pastor Madeu, ela é o cerne de tudo o que diz respeito ao ensino da igreja. O culto das senhoras vem da EBD, a aula das crianças intermediárias e adolescentes parte da EBD, o ensino dos jovens, tudo é vinculado à EBD. Então, o acompanhamento dos responsáveis de grupo e do pastor na questão da EBD, da participação, da frequência, é necessário porque você começa a detectar algumas pendências, algumas falhas, algumas famílias que porventura podem estar ausentes, crianças que não estão vindo, que deveriam vir e estar na EBD. Então, essa é a importância do grupo de assistência, porque quando você diminui, você porciona para grupos menores, você tem uma efetividade maior. Agora, o Guilherme, dentro dessa linha que você entrou aí, como é que você orienta, por exemplo, como é que você administra os grupos de assistência voltado para a EBD? O que tem visto, né, Damiani e tal, é que os pastores, às vezes, eles não têm isso muito na mão. E não consegue.
como é que você faz dentro das suas igrejas para você ter essa participação? Como é que você administra essa participação dos grupos de assistência na EBD? Primeira coisa, pastor Amadeu, é o exemplo, né? Você tem que dar, de estar presente, de estar junto, de trazer a igreja a esse entendimento da importância de aprender, de ter consciência da questão que você é participante da doutrina. A doutrina não é algo engessado que vem e você tem que só aceitar aquilo e pronto. Sim, mas deixa eu concluir aqui para você. Vamos lá. Quantos grupos de assistência você tem na sua igreja? 3. 3. Muito bem. Tem a igreja menor, 3. Tá. Você examina toda a EBD, quantos participantes por grupo você teve na EBD? A gente faz o esmiuçamento na questão de cada capitão, né? Cada capitão vê, detecta e passa para a gente aqueles que estão ausentes, né? E geralmente entra muita questão de algumas famílias, né? E algumas crianças também. Então, assim, o responsável detecta, ele faz a frequência do seu grupo na EBD e ele detecta, esse aqui faltou e passa pra gente. E aí a gente vai e procura saber, vem cá, o que está acontecendo? Por que ficou ausente? Isso quando já não avisam, né? Porque muitos já avisam, né, antecipadamente, porque não vão estar, principalmente os irmãos que têm função, eles têm essa... Damiane, no último programa, nós ficamos também de falar sobre, do seu lado, que é o culto profético. O culto profético tem... Vamos pegar até para servir de didática a experiência de trombetas e festas. O culto profético também tem o antes, durante e depois. Não é isso? Exatamente. Esse preparo, né, do antes, né? O grupo de assistência, ele tem os dias, segunda, terça, mas ele tem esse preparo antes, né? Esse preparo antes é muito importante, porque mobiliza o grupo sabe que tem que estar numa madrugada, tem que orar. Às vezes, como você falou, às vezes tem um irmão que está trabalhando, está de escala, mas aquele irmão, ele tem dom, então ele pode muito bem tirar um momento ali para orar, buscar o Senhor, enviar os dons, né? Isso aí é o antes. O durante, né? O durante chega cedo no culto, né? Ali tem o obreiro que vai preparar a igreja, busca do culto profético ali, né? Então, meia hora antes, você se reúne para ver os dons, para buscar, quem vai ficar no portão, orar pelos irmãos, né? Ver os louvores, tudo isso. E o depois, Amadeu, já é o preparo para o próximo, né? Já é o preparo para a próxima vez que eles estiverem ali, já começa a se preparar ali, já começa a orar. Já é o atendimento dos que foram alcançados. Exatamente. Culto, né? Aí entra também nesse período, que geralmente esse interrógno de tempo é uma semana, né? Por exemplo, eu tenho 4 grupos, então dá um dia de semana para cada um, final de semana todo mundo junto. Então, aí você vai fazer as visitas, né? Programar as visitas, nesse depois das visitas, vai programar alguma necessidade do grupo, um momento de busca, né? A gente até citou uma coisa, Amadeu, que é importante lembrar, que o grupo de assistência, ele tem que ter os dons espirituais, isso é importante. Mas o meu grupo não tem. Então, leva o grupo à oração, leva o grupo a uma madrugada especial, leva o grupo a buscar, né? Rapaz, buscar com zelo os dons, e aí o Senhor vai começar a operar, os irmãos vão ter uma experiência com os dons, e os dons vão surgir naturalmente ali, o nome do Senhor vai ser glorificado. Colaborando aqui com o Guilherme, naquilo que ele estava falando, mas também é o seguinte, o que a gente tem visto lá na escola bíblica dominical, para os irmãos estarem mais presentes? A gente tem feito justamente essa contra-informação, vamos dizer assim, né? Porque a gente vê que a criança, ela é a mais prejudicada. Então, normalmente quando eu abordo um pai, esse final de semana mesmo eu abordei 2 pais, né? Olha, sua criança, ela não está vindo na escola bíblica, né? Aí você pega lá Provérbios 22:6, ó, qual é o desejo do pai e da mãe?
né? É que a criança, o seu filho hoje, amanhã ele seja um jovem, seja um varão, que permaneça na presença do Senhor. Ninguém quer ver um filho lá no mundo. Então, hoje é o momento de instruir. Hoje é o momento que você tem que trazer. Então, pai, ó, com todo respeito, com toda a alegria que estou falando com você, não tem direito de tirar o seu filho da escola bíblica dominical. Então, propicia isso, valoriza esse momento, traz a criança está aqui, ela se alegra, vê, né? Então a gente tem ido assim, tem colocado essa sensibilidade, tanto na igreja como nos pais, que é importante as crianças não faltarem, ou seja, nós não temos o direito de... entendeu? De tirar elas dali, né? Pagar um preço mais tarde, né? Porque mais tarde você vai buscar elas lá fora. A gente tem falado isso. Aquilo que a frase da irmã Sara. Da irmã Sara, exato. Ela dizendo, né? Quando você... Duas frases da Sara. Se a igreja não adotar o seu filho, o mundo vai adotar. Vai adotar. Não tem dúvida, né? Se a igreja não adotar, o mundo vai adotar. E a segunda frase dela impactante é o seguinte: se você entrega seu filho ao Senhor, ele é seu. Ele é seu. Você confia no Senhor, ele é seu. Se você não entregou ao Senhor, ele não é seu. Ele é do mundo. Exatamente. Então, essas frases são revelações, né? Então, são importantes para nós entendermos. Isso aí é importância, como você falou, isso. De levar. Eu acho que, Guilherme, os grupos de assistência têm que ter... Eu fiquei 6 meses em Castanheiras, um pouquinho mais de 6 meses, então eu tinha no WhatsApp, domingo os diáconos pegavam no pé deles, tinha a relação toda de quem estava e quem não estava. Quando tinha um grupo que estava mais fraco, eu digo, reúne essa semana e cobra do seu grupo, participação na EBD, aquela coisa toda, o culto profético. Porque há uma coisa, e eu gravei hoje sobre corpo, enfermidade do corpo. O corpo adoece. Se Paulo diz que a igreja é corpo, a igreja adoece. Quais são as características de um corpo doente? Você tem características de um corpo doente, entendeu? Então, a igreja pode adoecer? Pode. Então, você tem que ter sensibilidade, isso é uma coisa que nós discutimos muito com os pastores. O pastor tem que ter sensibilidade para saber qual o grau de saúde espiritual da sua igreja, poxa. Exatamente. Entendeu? Aí se você avalia, aí você não pode ser completamente insensível ao que está acontecendo na EBD. Por exemplo, você tem 110, 120 pessoas na sua igreja. Se você chegar na escola bíblica e encontrar 20, 30 pessoas, você se preocupa. Poxa, eu tenho 120 membros. Eu tenho 30 aqui na escola bíblica e 90 em casa. Poxa. Ou, não, talvez 10 estão viajando, 20, mas eu tenho 30 aqui, eu tenho 70 em casa, que não está aqui. Se o pastor não tem sensibilidade para observar isso, é ruim. É ruim. Ele tem que ter sensibilidade. Até para chegar nas áreas e nas coordenações, dizer, irmãos, me ajudem, eu estou com problema aqui, poxa. Até para pedir ajuda, né? Ele tem que ter essa sensibilidade. Então, essa sensibilidade tem que ter. A outra coisa que nós temos que falar, Guilherme, ainda sobre, nós estamos ainda uns 5 minutinhos ali, eu vou com você, o dom, viu, Damiani, foi você que falou, né? Sim. O dom no culto profético tem várias colocações. Eu estive na igreja dele, estava conversando com eles lá. Há aquele dom que você tem que identificar na igreja. Você foi atendido aqui, há algum dom que foi lido lá na frente foi com você? Então, essa identificação aqui, então nós temos que ter uma linguagem para transmitir esse dom na frente, uma linguagem fácil, acessível a essa pessoa. Exato. E objetiva. Tá. Se o dom não identifica uma pessoa, tudo bem, não é que o dom não seja, o dom pode ser uma informação para o pastor para ajudá-lo na linha da mensagem, ou pode ajudar na linha do louvor, sem necessidade nenhuma de você contar o dom, pode contar ou não. Agora, o dom que você fala, você diz na igreja, é aquele dom que vai ter uma identificação, que vai servir
para uma experiência daquela pessoa. Isso é importante, porque uma das funções do dom é isso, né? É identificar uma pessoa no meio da multidão, né? Foi o que nós aprendemos. E Né? essa que se identifica, ela fica no nosso meio porque ela tem experiência. Vou pegar uma frase de Gedoti. Gedoti dizia o seguinte: quando a luz ela incide sobre a pessoa, as trevas desaparecem. Entendeu? Quer dizer, a opressão, quando você tem, quando o Espírito Santo se revela, a opressão sai, pois. Entendeu? Não adianta, é aquilo que nós sempre falamos, e eu estava conversando isso com o pastor Gilson, com os outros pastores. Não adianta você não consegue tirar o ídolo do católico. Se você chegar para ele falar do ídolo, você não consegue. Uma Ou briga. falar da irmã Maria lá e tal, não vai conseguir. Entendeu? Por quê? Porque ele está preso a uma linha, uma opressão, né? Tal. Agora, você tem que entrar pela revelação para deslocar essa opressão. Senão, você não consegue. É o mesmo caso de dia de descanso. Se você entrar de descanso, de sair de você falar de sábado, o camarada não se liberta. Não é por força nem por violência, né? Pelo Espírito. Aquilo que não é pelo Espírito é violência. É violência. Então isso é muito... Às vezes é evitar o confronto, né? Quando você vai dessa forma, você vai para confrontar. E aí não há edificação. E o dom espiritual nós estamos chegando no final e esse programa foi um programa onde nós temos uma retrospectiva importante sobre o grupo de assistência, os pastores que assistiram o grupo de assistência e a importância do grupo de assistência no culto profético e na EBD. O nosso próximo programa, nós vamos entrar sobre ministérios, vamos começar a falar sobre o governo da igreja e nós vamos abordar aqui, eu não sei se vocês prepararam alguma coisa, mas vamos falar sobre o grupo de assistência, grupo de assistência, já falamos. Vamos falar sobre o grupo de intercessão. Amém. Então, nós vamos no próximo programa abordar grupo de intercessão. Qual a importância do grupo de intercessão na vida da igreja? Vamos fazer um breve relato do grupo de intercessão, como ele surgiu, a importância do grupo de intercessão, por que o grupo de intercessão, mas isso no nosso próximo programa.